Boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Josimar Rodrigues e eu vim aqui nessa tarde compartilhar uma história para você. Algo que vai mexer com você, que vai edificar a tua fé. Eu não sei se você entregou a sua vida a Jesus. Depois dessa história eu creio que Deus vai mexer no teu coração e eu creio que você vai procurar uma igreja o quanto mais rápido possível, porque Jesus está à porta. Me presta teu coração por este momento, querido. Preste muito bem atenção. No ano de 285, na cidade de Antioquia, depois de Cristo, queridos, houve uma ordem do imperador de Roma que Antioquia fosse sitiada, porque estava um grupo de crentes naquele lugar que incomodava o Império Romano. O Império Romano naquela época é um dos maiores impérios do mundo, né? Então, o oficial romano, Asclepíades, saiu de lá com a sentença para matar todos aqueles que eram crentes, todos aqueles que professavam a sua fé em Cristo, todos aqueles que acreditavam que Jesus era o verdadeiro Deus. Asclepíades foi com milhares e milhares de soldados até a cidade de Antioquia, cercou a cidade, mas eles durante algum tempo não conseguiram adentrar na cidade, porque ali havia um jovem que havia incitado o povo a resistir quando viesse a afronta, quando viesse os soldados romanos, quando viesse o próprio imperador, que resistisse na fé e não negasse a Cristo. Este jovem era chamado de Romanos. E uma coisa que chama a atenção na história é que quando finalmente os soldados romanos, o oficial Asclepíades, consegue sitiar a cidade, consegue adentrar a cidade, ele pega o cabeça dessa rebelião. Eles pegam o cabeça que era Romanos, o cabeça da resistência, que estava resistindo ali ao Império Romano. Eles pegam o jovem, arrastam o jovem, amarram ele e perguntam a ele coisas acerca de Deus. E ele responde. O oficial Asclepíades começa a açoitar ele com varas. E como não se bastasse, o quanto mais ele apanhava com as varas, mais ele gritava, mais ele pregava, mais ele falava da vida e da ressurreição de Jesus. E aquilo incomodava ele, pois enquanto mais ele apanhava, mais ele falava do amor de Cristo. E uma coisa chama mais atenção ainda. O Asclepíades, o oficial romano, manda pegar muitas e muitas facas e manda começar a perfurar o rosto daquele jovem. Nem assim ele nega a Cristo. Como não se bastasse, quanto mais ele ganhava furada no rosto, o rosto dele era perfurado, querido, mais ele falava do amor de Cristo, mais ele resistia ali na sua fé. E uma coisa chama atenção na história, que o oficial Asclepíades manda os soldados pegar ele, pegar a faca e começar a rasgar o braço dele até os ossos ficar expostos. E nem assim o jovem negou a Cristo. Ele continuou gritando, ele continuou pregando, e quanto mais ele apanhava, quanto mais ele era estraçalhado, mais ele falava do amor de Cristo. E chegou uma hora que o próprio oficial estava se cansando daquela tortura. Então ele tem uma ideia. Olha, nega o seu Cristo, aceita que somente os nossos deuses gregos, romanos, são os verdadeiros deuses. Você sabe o que ele falou? Não, o meu Cristo, aquele que foi crucificado, ele é o verdadeiro Deus. E ele fala, ainda, vocês podem até pegar uma criança que está aí no meio dessa multidão, uma criança, que você verá que qualquer uma criança sabe que não existe outro Deus além de Cristo. Asclepíades, o oficial romano,
mandou arrancar todos os dentes da boca de romanos. E nem assim ele deixou de professar a sua fé. Ele continuou pregando. Então o oficial romano Asclepíades pegou uma criança no meio da multidão, que estava perto da mãe, uma criança de 8 anos de idade. A criança subiu até aonde estava o oficial romano. Então, Asclepíades começa a fazer uma pergunta a essa criança, perguntando: olha, filho, eu quero que você me responda uma coisa. Os nossos deuses romanos são os verdadeiros. Nós acreditamos em muitos deuses. E aquela criança falou: Senhor, eu aprendi desde pequeno, desde quando minha mamãe me amamentava, eu aprendi que o Deus verdadeiro é Jesus Cristo. Asclepíades, o oficial romano, ele ficou irado com aquela resposta daquela criança. Ele pegou uma vara e começou a açoitar a criança. A criança, ela se lembrava das histórias que a mãe dela contava quando ele era pequeno. E o semblante daquela criança não descaiu. Ele apanhava com a vara, mas apanhava com alegria. E a mãe dele olhava para ele sem derramar uma lágrima, mas falando para ele: meu filho, resista, porque em breve você estará na casa do Papai do Céu. E aquela criança resistiu à tortura, e o oficial romano ficou inquieto com aquilo, porque o semblante da criança não era um semblante de dor. Você sabe o que eles mandaram fazer com aquela criança? Mandaram decapitar aquela criança. E a mãe olhou para o filho e falou: meu filho, você vai chegar lá primeiro do que eu, mas quando você chegar lá diante de Jesus Cristo, lembra-se do que mamãe te falava e peça a Ele para se lembrar de mim também. Isso chama muita atenção, gente. Isso é muito sério. E uma coisa chama a atenção na história: depois que a criança é decapitada, o oficial romano manda lançar romanos no meio do fogo. Lançou o corpo dele no meio do fogo, mas enquanto o corpo dele estava em chamas, ele cantava salmo, mesmo todo estraçalhado, ele cantava salmos ao Senhor, hinos ao Senhor, e quando pensa que não, uma chuva caiu e apagou o fogo. Então, ele ordenou todos os soldados que pegassem o corpo de Romanos, levasse ele para a cela, e lá, no outro dia, também o enforcaram e mataram ele. Gente, aquela multidão de pessoas não negaram a sua fé, morreram todas, mas morreram por amor a Cristo. E você, o que você tem feito por amor a Cristo? Nós estamos num país laico, onde as pessoas têm liberdade de falar de Jesus. Nós estamos num país laico, e eu creio que o julgamento para o nosso país vai ser muito maior do que para os países do Ocidente, porque nós temos liberdade de carregar uma Bíblia e dizer que somos crentes, nós temos liberdade de ir para a igreja, nós temos liberdade de dizer que somos de Deus. E lá fora temos pessoas morrendo, temos pessoas sendo massacradas por amor a Cristo. Não é hora mais de brincar. Estamos vivendo os últimos dias e qualquer momento a trombeta vai soar e um alarido vai sorrir. E não vai ter para onde correr. Se você não tiver com a sua vida de acordo com o padrão da Bíblia Sagrada, com o padrão de Deus, você vai ficar. Você vai ficar. Se eu não tiver com a minha vida no padrão de acordo que a Bíblia requer que eu esteja, eu vou ficar, e eu não quero ficar. Eu creio também que você não quer ficar. Então vamos nos preparar, vamos abraçar o Evangelho. A Bíblia diz assim, no livro de Apocalipse,